Para moderar o painel, convidamos o senhor secretário de Relações Institucionais de Controle no Combate à Fraude e à Corrupção do Tribunal de Contas da União, Rafael Jardim. Para participar do painel, convidamos o excelentíssimo senhor conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, Renato Azeredo. Excelentíssimo senhor conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Licurgo Mourão. O senhor delegado do Serviço de Repressão a Desvios de Recursos Públicos do Departamento de Polícia Federal, Eduardo Moreno Isel. O senhor secretário da Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura do Tribunal de Contas da União, Rafael Carneiro de Belo. Com a palavra, o senhor secretário de Relações Institucionais de Controle no Combate à Fraude e à Corrupção do Tribunal de Contas da União, Rafael Jardim. Bom, amigos, bom dia. Que bom recebê-los aqui novamente essa manhã de sexta-feira. Eu acho que a gente vive uma oportunidade singular no nosso país. A gente vivencia a construção e a materialização de um marco normativo para ampliar a governança dos órgãos de Estado, para aperfeiçoar as entregas da administração ao cidadão, né? E reconhecendo que a corrupção não deixa de ser uma barreira para essas entregas, a gente tem que reconhecer que, sim, o marco normativo é importante, ele é essencial, mas que ele não anda sozinho. É importante que nós, órgãos de controle, tribunais de contas, Polícia Federal, mesmo Ministério Público, a gente consiga achar o nosso contexto para alavancar essas boas práticas que existem nesse contexto normativo, né? Eu coloco que o combate à fraude e à corrupção ele tem o mesmo dilema da governança. É o conflito agente principal. Como garantir que os administradores entreguem produtos no interesse da coletividade e não de si mesmo ou de terceiros? E existe um papel preventivo, um papel detectivo e responsivo dos órgãos de controle nessas entregas. Eu acredito que o pano de fundo dessa discussão, desse debate, seja contextualizar os órgãos de controle, reconhecer que sozinho nenhuma instituição é capaz de fazer valer esse novo normativo e de como, de forma integrada, a gente pode tornar todo esse contexto em realidade. E para discutir sobre o controle social e a prevenção no combate à corrupção dentro desse novo contexto normativo, nós temos aqui hoje o excelentíssimo senhor conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, doutor Renato Azeredo, o excelentíssimo senhor conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, doutor Licurgo Mourão, bem-vindo. O senhor delegado de Serviço de Repressão a Desvios e Recursos Públicos do Departamento de Polícia Federal, doutor Eduardo Moreno Isel, bem-vindo, doutor. E o senhor secretário da Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura do Tribunal de Contas da União, doutor Rafael Carneiro de Belo. Bom tê-lo aqui também, Rafael. Iniciando, portanto, essa discussão, eu passo a palavra ao excelentíssimo senhor conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, doutor Licurgo Mourão. Muito bom dia a todos. Eu solicito assistência que possa iniciar os trabalhos do PowerPoint. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao convite que me foi formulado pelo ministro Augusto Nardes e também pelo ministro Marcos Benquirê, que muito gentilmente me formularam o convite para poder, muito mais que soluções, trazer algumas provocações em relação a esse tema que nos é tão caro: integridade, transparência e controle social no combate à corrupção.
Parabenizar também a todos os patrocinadores desse evento, que, de forma extremamente carinhosa com a audiência, no momento em que o Brasil vive uma crise tão profunda, tão aguda de recursos públicos disponíveis para capacitação, proporcionar um evento dessa magnitude, num palco que nos é também tão agradável. Gostaria de cumprimentar o nosso mediador, Rafael Jardim. É sempre um prazer, Rafael, reencontrá-lo, sempre nesses eventos em que nós procuramos, de alguma maneira, trazer um pouco do nosso conhecimento, e prometo a vocês que serei muito breve, até para não atrapalhar as programações de happy hours que todos vocês, numa sexta-feira calorenta em Brasília, já devem estar fazendo. E, quando eu estive pela última vez no International Anti-Corruption Commission, uma organização internacional que promove um grande encontro de todos os atores internacionais, foi na cidade do Panamá, e o Brasil, como sempre, recebeu um grande prêmio internacional como o maior caso de corrupção do mundo. Eu não sei se esse prêmio é um prêmio que nos apraz, mas o fato é que ganhamos na Operação Car Wash, como eles conhecem internacionalmente. E, para mim, foi interessante a experiência, um congresso extremamente bem organizado, em que nós constatamos que o fenômeno da corrupção não é um fenômeno brasileiro, em especial. Talvez nós estejamos vivendo a crista da onda. Mas, na Colômbia, por exemplo, me foi lá noticiado que um grupo de jornalistas investigativos internacionais, baseados na cidade de Colômbia, acharam um fato muito interessante. Lá existe um SAMU colombiano, em que as pessoas acidentadas na rua, elas são levadas por essas ambulâncias para os hospitais, de modo a que tenham o seu atendimento de urgência. E, às vezes, aconteciam casos estranhos. As pessoas eram acidentadas na frente de hospitais, as ambulâncias levavam para hospitais a 10, 15, 20 quilômetros de distância. Invariavelmente, algumas pessoas vinham a óbito. A dúvida é, por que isso acontecia? Questão muito simples. Os donos de alguns hospitais conveniados pagavam propina para que os motoristas das ambulâncias as levassem para os seus hospitais, de modo a aumentar o faturamento. Essa é a realidade mundial. As pessoas que praticam atos de corrupção, elas, obviamente, não estão muito preocupadas com o outro. Essa é uma característica fundamental desse sujeito. Ora, então, quando eu estou preocupado em combater a corrupção, muito mais que normativos, temos vários, começando ainda na década de 90, em 97, a Convenção Antissuborno da OCDE, em 2000, o Pacto Global das Nações Unidas, em 2003, a Convenção Anticorrupção das Nações Unidas, em 2010, o Plano de Ação Anticorrupção do G20, em 2013, Lei Anticorrupção das Empresas, em 2017, o novo marco das licitações e contratações, o projeto de lei 6.814/17, ou seja, nós temos, do ponto de vista normativo, um amplo espectro de atuação. A dúvida é, por que essas leis no Brasil, então, elas não foram capazes de proporcionar isso que o slide mostra, ou seja, uma atuação preventiva, que, juntamente com a ação de controle, permite a detecção de riscos e fragilidades, a correção de desvios e apuração de responsabilidades, proporcionando equilíbrio fiscal, qualidade do gasto público e combate à corrupção. Por que no Brasil deu errado? Isso, de certa maneira, me incomodou bastante, e, ao longo dos últimos 5 anos e meio, junto ao doutorado lá na Universidade de São Paulo, Largo São Francisco, eu tive a oportunidade de sair muito da minha zona de conforto. Eu trabalho há 26 anos em tribunais de contas, primeiramente no Tribunal de Contas de Pernambuco, depois no Tribunal de Contas de Minas Gerais, e a minha dúvida era, olha, nós temos muitos normativos, nós temos leis, nós temos órgãos, nós temos
toda a estrutura, alguma coisa ainda não foi detectada. E eu tive a oportunidade, isso é rápido, hein? 5 minutos já. Então, eu tive a oportunidade de tentar pesquisar isso em alguns países que tive a oportunidade de conhecer e investigar um pouco mais. O primeiro exemplo que me veio de um case de sucesso é o caso da Malásia. O PIB do Brasil é algo em torno de $8.600 per capita. O PIB da Malásia é algo em torno de $24.000. É um país muito rico, muito próspero. O Brasil tem algo em torno de 207 milhões de pessoas. A Malásia tem 28 milhões. É um país parecido com o nosso. Há toda uma liberdade religiosa, embora seja o Estado Islâmico. É um país multiétnico, né, multicultural. Foi colônia da Inglaterra até 1957, passou um tempo sob o domínio de Singapura, apenas em 65 é que ele se tornou realmente independente. É tão quente quanto Brasília, só que lá é mais úmido, então é um pouquinho mais agradável do que esses dias aqui em Brasília. A dúvida é, então, por que lá funcionou? Vamos tentar entender. Algo que foi dito ontem foi a questão da multiplicidade de instituições de controle. Se eu tiver um caso de corrupção no município brasileiro, você poderá ter a atuação da CGU, da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Tribunal de Contas do Estado, do Tribunal de Contas da União, da AGU, da AGE. Vai depender da origem do recurso. E isso causa, obviamente, uma série, né, de improdutividades no combate a esses casos. É preciso rever essa estrutura. Na Malásia, nós temos uma estrutura muito específica. A única agência que combate a corrupção em todo o país é a Agência Anticorrupção, com poderes inimagináveis para uma democracia tal qual a brasileira. Por exemplo, poder de polícia, políticas do name and shame. Se você detecta um corrupto, ele é condenado, no bairro em que ele mora é colocado um outdoor. Aqui mora um corrupto. No site e no bairro. Haveria uma poluição visual, né, em algumas cidades. Nós temos os institutos de integridade, nós temos as comissões de integridade, nós temos a Secretaria de Auditoria Geral, Ouvidoria, temos Comissão de Direitos Humanos, todos irmanados para combater a corrupção. A corrupção é um crime que, obviamente, afeta fundamentalmente a efetividade dos direitos humanos. A dúvida é, e lá funcionou? Vamos ver. Olha o que aconteceu em relação à pobreza. Na década de 70, a Malásia possuía 49% da sua população abaixo da linha da pobreza. Ao longo de pouco mais de 40 anos, a Malásia conseguiu reduzir a pobreza para menos de 1% das famílias e os esforços continuam. Desde 2009, a Malásia tem registrado 55,3% de redução no percentual da população abaixo da linha da pobreza. Aí alguém pode dizer, não, Licurgo, mas lá eles devem investir muito em educação, afinal de contas, para cumprir as leis, para fazer valer tudo que nós preconizamos, precisa ter educação. A Malásia gasta 5,9% do seu PIB em educação. O Brasil gasta 5,8% do seu PIB. Detalhe, o Brasil, em termos de educação, em parâmetros globais de investimentos, ocupa a 33ª posição. A Malásia ocupa a 14ª. Então, a experiência demonstra, e os dados também, que o problema do Brasil, notadamente em relação à educação, que todos dizem que é a grande panaceia, eu tenho uma opinião diferente, acho que o problema da corrupção no Brasil se combate, notadamente, com o combate à desigualdade, em todos os seus aspectos, é que não há recursos, e eu posso lhes garantir que há muitos recursos. Combater a corrupção ajuda ao déficit fiscal? Vamos ver o que aconteceu na Malásia. Na Malásia, em 2006, havia um déficit fiscal, algo em torno de 3,2%. Em 2009, com a crise financeira global, esse déficit foi
absolutamente aprofundado em função de medidas anticíclicas tomadas pelo Estado. Em 2015, melhora muito a situação e o alvo para 2020 é o equilíbrio orçamentário. Por quê? Porque os investimentos estatais eles chegam ao seu usuário final, portanto, não é necessário fazer tantos ajustes. Qual foi, então, o grande segredo? O grande segredo foi levar a sério o que diz as leis. Acho que esse é o grande problema do Brasil. Nós temos a dificuldade... Pode apagar a luz, não sei de onde está vindo, mas está atrapalhando um pouco. Nós temos uma dificuldade tremenda em relação a fazer valer as leis no Brasil. Por quê? Porque não existe uma cultura do cumprimento da lei. Na Malásia e em outros países conseguiram combater a corrupção, existem órgãos efetivos que são responsáveis pelo law enforcement, traduzindo, por fazer cumprir as leis. E, para isso, obviamente, que esses órgãos possuem uma estrutura de independência, de autonomia, de expertise naquilo que querem fazer de maneira absolutamente aprofundada. Tivemos, então, alguns resultados no combate à corrupção. Eu estou achando que isso é estratégia para terminar o meu tempo, hein? Os resultados estão aí para todos verem, leis e proteções aos denunciantes, a política do nome e vergonha, compromissos de integridade corporativa, e o que mais me chamou a atenção é a existência de tribunais especiais anticorrupção. Na Malásia, existem 14 tribunais nas regiões administrativas, coisas sem precedentes. No Brasil, nós não temos nenhum tribunal especializado no combate específico à corrupção. Então, se nós entendermos que nós temos já um diagnóstico, quais seriam, então, as ferramentas para combater a corrupção no Brasil? De acordo com a doutrina do Daniel Schack, que é o membro da Comissão Independente contra a Corrupção de Hong Kong, uma também das experiências mais exitosas no combate à corrupção, vários fatores atrapalham e permitem o fomentar de práticas corruptas. Administração burocrática, sistemas governamentais ineficientes, regras e regulamentos restritivos, falta de apoio público, fragmentação de responsabilidades anticorrupção e a corrupção interna. Alguns desses vocês podem aí observar. Então, qual era o meu desafio? Era tentar trazer para a realidade brasileira o remédio para cada um desses diagnósticos. E aí eu tive a oportunidade de achar alguns deles. Demonstrativo da reserva do possível, que pela limitação do tempo nós não vamos falar. Legislação recompensadora dos denunciantes. Teste de integridade e psicopatia para os agentes públicos. Por que isso é necessário? 4% da população mundial ela é portadora do chamado transtorno da personalidade antissocial. São pessoas que, alçadas a posições de poder, necessariamente irão transgredir as regras. Se essas pessoas estiverem ocupando cargos de direção, chefia e assessoramento e de ordenamento de despesas, muito provavelmente elas serão responsáveis pela inefetividade de políticas públicas em quaisquer das áreas que venham a atuar. E o exemplo disso recente é um filme estrelado pelo Tom Cruise, está bem ele, né? Para uns 50, está bem em forma. Um filme chamado Feito na América, eu recomendo. É a história do Barry Seal, que era um piloto da TWA na década de 80, e começa a traficar drogas para o cartel de Medellín e armas. E tem uma passagem no filme que, de alguma maneira, representa muito bem, era uma pessoa que vivia bem como piloto, e ele disse, eu não sou muito de cumprir regras, eu ajo sem pensar. Não havia necessidade de fazer o que ele fazia, acabou sendo morto pelo próprio cartel, mas essas pessoas foram motivo da minha preocupação. Por quê? Acabei de voltar de um congresso de neurociências da Universidade da USP de Ribeirão Preto.
todos nós possuímos estruturas cerebrais responsáveis por algumas funções executivas, né, no nosso dia a dia. Uma das áreas mais importantes é o córtex pré-frontal, que estabelece a sua relação com o estabelecimento de regras, de metas. Algumas pessoas possuindo esse tipo de lesão poderão trazer algum prejuízo à administração. Segundo aviso. No terceiro, você me puxa. Olha o que aconteceu. Pela primeira vez no Brasil, em função do doutorado, nós fizemos um perfil consolidado do servidor público expulso por atos de corrupção. Quem é o corrupto no Brasil? E aí alguns mitos caíram. Os bancos de dados eram bancos de dados só relativos ao Poder Executivo, e aí nós consolidamos no município, no Estado de Minas Gerais, em todo de banco de dados dos servidores expulsos do Poder Executivo da União Federal. Eu vi aqui muitas pessoas falarem da questão do cargo comissionado. Na União Federal, 98% dos corruptos ou expulsos por corrupção são detentores de cargos efetivos. Alguma coisa pode estar mal calibrada. Será que um concurso público, provas e títulos, que tão somente avalia as funções cognitivas, é capaz de detectar pessoas com esses desvios? Vejo aqui alguns membros das Forças Armadas. Vocês imaginam você entregar um avião de caça a uma pessoa que possua um transtorno obsessivo-compulsivo, né, que tem uma variação de humor, pilotando uma arma de guerra? Esse raciocínio deve valer também para a administração pública, para que nós possamos melhor qualificar as pessoas que virão a exercer cargos de direção, chefia, comando e ordenamento de despesas. Também falei um pouco sobre a adoção dos tribunais judiciais de contas, mas, de alguma maneira, isso já foi discutido aqui ontem, pelo ministro José Múcio, pelo colega Valdecir Pascoal, que nos noticiaram 4 emendas constitucionais que visam a melhorar o sistema de tribunais de contas. A minha última ideia é a adoção do orçamento biopolítico zero. A estrutura tradicional de orçamento-programa no Brasil, ela é falimentar. Estava aqui ontem conversando com o ministro Augusto Nardes, que nos mostrou os preocupantes números de governança no Brasil da falta de planejamento. Isso porque nós utilizamos uma medida ou leis extremamente burocráticas. Tanto o PPA, quanto a LDO, quanto a LOA, elas são ininteligíveis para a maioria dos 5.000 municípios brasileiros. São leis que não são gerenciais, são leis burocráticas, são leis difíceis de aprovação e que não se prestam para aquilo a que permitem ou deveriam permitir controlar. Então, a minha proposição, com base nas ideias do Michel Foucault, é fazer com que o Estado direcione seus esforços para a promoção da vida, porque é para isso que nós pagamos impostos. Exemplo que me vem à mente é a regulamentação da Emenda Constitucional 29 de 2000 em relação aos gastos com saúde. Praticamente todos os gastos com saúde relacionados a saneamento foram excluídos pelo nosso Congresso Nacional. Os municípios deixaram de investir em saneamento. O que é que houve no Brasil logo depois? Quem se lembra? Após a Lei Complementar 141 de 2012, uma explosão das doenças relacionadas à etiologia mosquito transmissor. Por quê? Onde não há saneamento, não há saúde. Mas o Estado brasileiro fez uma opção pela medicina curativa. Então, proponho uma nova abordagem orçamentária de modo a simplificar para que, de fato, o gestor possa ter uma administração pública voltada para a promoção do bem comum. Louis Brandeis, juiz da Suprema Corte norte-americana, ao tratar dos temas relativos a controle da administração pública, tem uma frase que me parece extremamente pertinente. Ele dizia:
O melhor desinfetante é a luz do sol. Então, o que é que nos cabe em eventos como esse? Nos cabe abrir a janela para que, de fato, essa desinfecção, para que, de fato, essa limpeza venha acontecer. Muito obrigado.